Bom dia, Bom dia. paz do Senhor para vocês. Paz do Senhor. Hoje a gente está aqui mais uma vez, ministrando uma palavrinha no coração de cada um de vocês, no nosso também. E a gente veio falar do tema de Timóteo, né? Que fala sobre a graça, onde Paulo exortava Timóteo, né? Queria deixar para vocês aqui também que a gente não está aqui para ofender ninguém, a gente não está aqui para diminuir ninguém, muito pelo contrário. A gente está aqui realmente para fazer a obra do Senhor, porque foi o Senhor que nos escolheu, né? Não foi nem a gente que escolheu o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu para fazer a obra dele, né? Então tem muita gente que eu sei que acha que a gente é pequeno demais, ou a gente não tem aparência, ou a gente não tem condições. Mas eu gostaria de deixar para falar para vocês que é Deus que está nos capacitando, Deus que está instruindo a gente. Porque a gente, quando se converteu, a gente não sabia um versículo da Bíblia. Nada. A gente não sabia nem o que significava a palavra versículo. E se hoje em dia a gente tem alguma coisa para compartilhar, é porque Deus ministrou os nossos corações. Amém? Então a gente não está aqui para ofender ninguém, nem para ser melhor do que ninguém. A gente está aqui simplesmente só para fazer a obra do Senhor, porque essa obra nem é nossa, essa obra é de Jesus, é de Deus. E como foi Ele que nos alistou, Ele que nos convocou, Ele que nos chamou, então quem capacita a gente é Ele. Amém? Amém. E a gente vai falar de 2 Timóteo. Eu dei um tema aqui de cristão de guerra. Amém? A referência bíblica é 2 Timóteo 2, versículo 1 a 4. Tá? Quiser ler. Então fala assim. Quer ler, bebê? Tá bom. Então, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém. Eu vou ler em português, tá? Porque é difícil essa versão para mim. Tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste e confia aos homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Tu, pois, sofres as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém se limita e se embaraça com as coisas da vida, a fim de agradar aquele que nos alistou para a guerra. Amém? Então foi isso que Paulo estava exortando a Timóteo. Estava dizendo para Timóteo se fortificar na palavra do Senhor. Estava dizendo para Timóteo praticar a palavra do Senhor. Para Timóteo se dedicar ao Evangelho, entendeu? Porque Jesus dá para Timóteo tipo um soldado, né? Ele é um soldado de Jesus. Então Timóteo tinha que praticar a palavra. Timóteo tinha que se fortificar na palavra do Senhor, né? Se fortificar no Evangelho, se fortificar na palavra, né? E isso significa o quê? Que a gente tem que suportar tudo pelo Evangelho. A gente tem que aceitar tudo pelo Evangelho. Às vezes é muito difícil a caminhada com o Senhor, porque tem muita gente que não gosta da palavra, tem muita gente que vai desistir, vai fazer com que a gente desista da palavra do Senhor, porque vai achar que a gente não somos maduros, vai achar que nós não estamos prontos. Então, lá em Timóteo, Paulo fala para Timóteo se fortificar na palavra, para Timóteo estudar a palavra do Senhor, para ele crescer, né? Até para que ele possa ser usado para ensinar outras pessoas, né? Então a gente não tem que confiar em homens e nem em pastores, porque quem nos convocou, quem nos levantou foi Deus. Eu estava falando para meu marido, até ontem a gente não sabia uma palavra, um versículo da Bíblia. E de repente... E eu não ia fazer isso porque eu queria, porque se a palavra de Deus está... Se você está se fortificando, está amadurecendo, isso vem pela graça de Jesus. É pela graça, entendeu? Que Jesus fortalece a gente. Então, Ele que nos escolheu. Ele que está nos capacitando, né, a levar a palavra dEle.
A gente não merece nada, não. Porque a gente não merece. É tudo para graça. Então é tudo pela graça. Então, se não for pela graça de Cristo, não adianta. Então eu sei que tem muita gente que deve estar se perguntando um monte de coisa. Quem é ela ou quem é ele que começou agora? Quem são eles? Quem são eles? Sim. Mas essa pergunta você tem que fazer para Jesus, para Deus, porque foi Ele que nos convocou. Ele que nos alistou para o exército dele, para a guerra. E a gente sabe que está sendo difícil. Eu me lembro que quando a gente se batizou, não sei se você se lembra, a gente falou essa palavra. Foi Jesus que nos escolheu. E tem muita gente naquela igreja, na nossa igreja, na primeira igreja, a gente se batizou, foram surpresos com essa palavra. Aí depois eu pensei mesmo, por quê? Por que eles foram surpresos assim? E realmente Jesus que vai te escolher, ele vai te chamar, tá? Ele vai. Jesus escolheu os apóstolos. Não foram os apóstolos que escolheram Jesus. Jesus escolheu os apóstolos. Como Deus escolheu Moisés, escolheu vários personagens bíblicos. E Paulo diz assim, ó, nenhum soldado se deixa se envolver pelas coisas da vida, já que deseja agradar aquele que te alistou. Então quem alistou a gente foi, quem alistou eu, quem alistou vocês aí foi Deus, foi Jesus que nos alistou. Então a gente não pode deixar se levar por outras coisas, porque que as pessoas vão falar, porque eles não vão conseguir, ou porque eles não são capacitados, ou porque eles estão querendo se exibir. Não, foi Jesus que nos alistou. Jesus é que nos convocou e nos chamou. Então é para isso que a gente está aqui, para fazer o mandato de Jesus. Jesus chama, aí depois a gente tem que fazer a nossa parte. A gente manter o propósito do Evangelho. Então é isso que a gente quer. Tem que se fortificar na palavra, como você falou. É para a nossa vocação, entendeu? Então a gente tem que se fortificar na graça, para a gente passar pelo processo de entender que através da morte de Jesus na cruz, a gente pôde falar do Evangelho, né? Através da morte de Jesus na cruz, né? A gente teve essa graça de poder falar do Evangelho, de poder falar de Deus. Porque isso não é mérito nosso, isso é mérito de Cristo Jesus. Esse mérito é todo para Ele, não é para a gente, né? Porque ninguém se fortalece com o seu próprio mérito. Ninguém se fortalece com o seu próprio mérito, com o seu próprio pulso. A gente precisa da graça de Jesus. É pela graça que a gente foi salvo, é pela graça que a gente vai pregar o Evangelho, a gente vai falar da palavra do Senhor, é pela graça, porque a gente sozinha, a gente não, como eu falei, a gente não consegue. Quem diria que hoje para muitos que me conhecem, ela tem que falar o testemunho dela, todos conhecem meu testemunho, porque a maioria das minhas amizades no Face é da onde eu morei, todos sabem da minha vida, e também está lá no YouTube para quem quiser ver, e eu estou sempre colocando. Então todos já sabem de onde eu vim, do lamaçal que Deus nos tirou, que Jesus nos tirou. De onde ele nos resgatou. Gente, eu acho assim, se não fosse pela vontade de Deus, Ele não ia tirar a gente da lama. Se não fosse pela vontade de Deus, em Cristo Jesus, que a gente está aqui pregando, falando o pouco que a gente aprende com Jesus, Ele não ia tirar a gente da lama. Então, se a gente está aqui, a gente não está aqui para se exibir, nem para se mostrar, a gente está aqui realmente para levar o Evangelho. Sei que muita gente não vai gostar, sei que tem gente que vai falar que a gente, eu sei. Que a gente é arrogante. Que a gente é arrogante, que a gente é orgulhoso, que a gente, né? Eu sei disso. Mas Jesus não agradou a todo mundo. Jesus não agradou a todo mundo e eu sei que a gente também não vai agradar. Ele falou, vocês vão sofrer por meu nome. E o que vai nos sustentar é a graça. A graça de Jesus que vai nos fortalecer. É essa graça que vai nos sustentar, vai nos fortalecer para a gente continuar, porque a caminhada com Deus é difícil. E Jesus derrama a sua graça todo dia. Quer dizer que o dia acaba, o dia seguinte você acorda e Jesus ele derrama a graça dele para você continuar mais um dia. E algumas coisas você só vai conseguir passar para os outros quando você entender que isso tudo é pela graça do Senhor. Nada é pelo mérito. Não é nada pelo mérito. Então, muitas coisas você só vai entender quando a gente entender que isso tudo é pela graça. O que a gente está fazendo aqui é pela graça do Senhor. É pela graça de Deus que a gente está fazendo, não é pelo nosso mérito, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Então, às vezes a gente vai passar por coisas da vida, às vezes a gente vai passar por dificuldade,
Tem vezes que a gente vai passar pelos desertos, isso é para Deus tratar primeiro a gente. Porque eu só posso transmitir alguma coisa para vocês se eu for tratada primeiro, né? Se Leonel for tratado primeiro, né? Só posso transmitir a coisa para vocês se eu tiver alguma coisa para transmitir, porque se eu não tiver, eu não vou transmitir. Amém? Então, até hoje a gente está sendo tratado, até hoje a gente está sendo confrontado, até hoje a gente está sendo exortado pela palavra do Senhor. Então, é a cada dia. E eu acredito que vai ser até o final dos nossos dias, vai ser todos os dias assim. Então, a gente precisou aprender com as nossas fraquezas, a gente precisou aprender com os nossos erros, com os nossos defeitos, a gente precisou ir para entrar na olaria, para Deus tratar a gente, para depois a gente vir compartilhar essa palavra que a gente aprendeu. A gente não pegou a palavra e a palavra por não, entrou não, se demorou, foi um processo. Então, precisamos sim passar por um processo, e esse processo nós vamos passar até o final da nossa vida. Senhor, renova a minha fé. Amém. Me ajuda a me fortificar cada dia, me ajuda a me santificar cada dia. São os três pontos para mim. E não se preocupe com aquelas pessoas que vão dizer, ela não está merecendo. Porque a gente sabe que vai ter sempre as pessoas assim. Que vai falar, quem é ela? Quem é a Denise? Então, eu não estou me preocupada se as pessoas estão perguntando quem sou eu, se as pessoas estão perguntando se eu sou pequena ou não, se eu estou no começo, eu tenho muito que aprender. Ela tem muito que passar ainda. Gente, todo mundo tem que passar. Eu nunca tive medo das lutas, porque a minha vida toda foi de luta. Para quem me conhece, a minha vida toda foi de levantar, cair, levantar e cair. Sem a ajuda de ninguém, homens, né? E sem saber que na época que eu tinha as minhas lutas, Deus já estava agindo na minha vida. Exatamente. Então eu nunca fui de reclamar sobre minhas lutas, porque lutas todo mundo tem. Eu tive as minhas lutas e olha que não foram poucas. Tem coisas na minha vida que nem minha família sabe. Tem coisas que eu passei na minha vida, como eu viajei muito, né? Viajei muito a Europa toda, né? Então eu passei muitas coisas que nem minha família sabe. Nem minha família me conhece direito. Só Deus. Nem minha família conhece as lutas que eu passei na minha vida. Nem minha família. Só Deus que conhece. E olha que foram muitas coisas. Amém. Foram muitas coisas. Minha família não sabe que eu já tinha abortado 7 filhos. Minha família não sabe de muita coisa. É por isso que eu falo, quem nos capacita é Deus. E se hoje eu estou aqui é porque Deus está nos capacitando. Se hoje eu e meu marido a gente está aqui, na graça do Senhor, pela graça de Deus, trazendo a palavra do Senhor, é porque Ele tem um propósito na nossa vida. Então esse propósito, né? E esses planos, meus planos podem até ser frustrados pelos homens. Meus planos podem até, mas os planos de Deus não vai ser frustrado. Ele não nos colocou aqui para a gente poder ganhar like, não. Não. Ele colocou a gente aqui para a gente poder compartilhar a palavra dele, porque ele tem propósito na minha vida, como ele tem propósito na vida de cada um de nós. Que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Nunca então, volta. Se mesmo tem só uma pessoa que vai ver esse vídeo, já. Então, o Paulo se intensifica, né, Timóteo de se fortificar na graça, né? Porque ele sabe que no meio do caminho ele ia escutar pessoas falando dele, ele ia escutar pessoas julgando ele pela aparência, ou pela idade, ou pelo tempo de caminhada na fé. Gente, deixa eu falar uma coisa. O tempo de caminhada da fé, isso aí, se você tem 30 anos de caminhada na fé, ou se você tem 2 anos de caminhada na fé, isso não significa maturidade. A maturidade não é tempo de cristão, 30 anos, 20 anos, não. A maturidade é você a cada dia se fortalecer, a maturidade é você a cada dia querer aprender, a maturidade é você ter intimidade com Deus, é pedir para que Deus te revele a palavra, a maturidade é a cada dia você entrar para a olaria, para Deus te moldar. E como tudo é pela graça, se Jesus escolhe é que ele vai capacitar muito essas pessoas em uma outra, um pouquinho menos, é a decisão dele. A gente não pode julgar nada. A gente não pode fazer. Então a gente tem que todos os dias agradecer a Deus que a gente foi escolhido,
Nós fomos escolhidos, não foi a gente que escolheu Jesus. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, todo aquele que é escolhido, que foi chamado de Deus, por Deus, é porque ele tem um propósito na vida da gente, né? Tem um propósito na vida de cada um de nós. Então, não importa se você começou agora, se você... Isso não importa, quem vai te capacitar é Deus, eu já falei. E as pessoas, eu não estou aqui preocupado com quem vai falar, ou se vai dizer que eu não tô pronto, ou se não estou. Quem tem nós temos que agradar a Deus. Meu propósito é agradar a Deus. Então é muito difícil, entendeu? Então realmente nós não estamos aqui para agradar a todos, nós estamos aqui para agradar a Deus. Se a minha palavra não te conforta, se o que eu falo de você, da minha boca, né, que vocês estão ouvindo de mim, vocês duvidam, é um problema de vocês, porque quem colocou isso no meu coração é Deus. E são as próprias palavras de Deus. Se vocês forem lá em Timóteo, vocês vão ver. Então tudo que a gente fala aqui não é pela nossa força, nem pelo nosso entendimento, nem pela nossa... Não, é Deus que nos capacita para falar, entendeu? Às vezes você acha que a pessoa só pode ser escolhida, no caso, né? Uma consagração, ou porque o pastor te escolheu. A Bíblia não diz nada disso, muito pelo contrário. A Bíblia diz assim, né? Que Deus que nos chamou, né? Toda vez que você pensar né, que foi consagrado por um homem, toda vez que você achar que foi consagrado por um pastor, né? Isso vai te atrapalhar. Porque foi Deus que nos chamou, Deus que me levantou, Deus que me despertou essa vontade de caminhar com Ele. E cada um de nós tem uma missão. E cada um de nós tem uma missão. Completamente diferente, cada um é único. E cada um tem uma missão diferente e única. E isso que a gente tem que entender para não cobiçar ninguém, entendeu? Porque se você colocar suas expectativas nos outros, se você colocar a sua responsabilidade da palavra do Senhor nos outros, se você colocar essa motivação nas pessoas, você vai se frustrar. A gente vai se frustrar. A gente tem que entender que quem nos convocou para essa guerra foi Jesus. A gente tem que entender que quem nos alistou foi Jesus. A gente tem que entender que essa obra não é nossa. Essa obra é de Deus. Amém. Essa obra é de Jesus. Então não vai ter ninguém que vai me fazer desistir da obra, dos planos de Deus que Ele tem na minha vida e na vida do meu marido. Ninguém vai me desistir das promessas de Deus que Ele tem para a minha vida e para a vida do meu marido. A gente vai continuar. A gente vai continuar. A gente vai continuar a levar a palavra do Senhor. A gente vai continuar a edificar. A gente vai continuar a falar. Enquanto Deus nos der voz, a gente não vai se calar. Porque essa obra é de Deus. Ele que vai terminar, não é, gente? Porque Deus, quando Ele começa uma obra, Ele termina. Amém? Amém? E é isso que Ele está fazendo. Ele está apenas começando uma obra. Que Ele vai terminar. Eu acredito que a minha esposa ela tem que levar a palavra do Senhor lá onde a gente vivia, lá em Nova Iguaçu, na Mangueira. Tipo, E Deus... eu tenho que levar a palavra do Senhor no meu do trabalho aqui na França, nos meios dos ateus. Eu tenho que levar. E Deus está me preparando para isso, porque se Deus me capacitou, se Deus me escolheu, Ele tem planos para eu poder voltar para da onde Ele me tirou, para salvar pessoas, para alcançar pessoas, que tem pessoas que precisam ainda. Assim como Deus me tirou do lamaçal, tem muita gente que Ele quer resgatar também. Exatamente isso. Então é isso que a gente está colocando. A gente não está aqui para ganhar like, nem para dizer que é melhor, não. Não me interessa. A nossa intenção é de fazer a vontade de Deus, que é alcançar pessoas que realmente precisam da palavra, pessoas que realmente continuam na lama, pessoas que realmente... é isso que Deus está chamando a gente para fazer. E tem gente que não gosta. Então a gente não está preocupado de quem fala, deixa de falar, de quem apoia, quem não apoia. Isso aqui não é uma disputa, isso aqui é a vontade de Deus, é a obra do Senhor. E quem entra numa obra de Deus para disputar, esse não está fazendo a obra do Senhor, esse está fazendo as próprias obras. Então a gente não está aqui para disputar, a gente está aqui para... Ele está fazendo a vontade dos homens. Isso que é. A gente está aqui para isso, porque Deus Ele chamou a gente para colocar de frente de uma grande luta.
Deus chamou a gente para colocar a gente de frente de uma grande batalha. Então é isso que a gente fala. E por isso a gente não pode olhar para trás. Por isso a gente tem que estar sempre buscando a Deus, lutando. O inimigo vai se levantar todos os dias. O inimigo vai se levantar para te desanimar, para dizer que você não está pronto, para dizer que você não vale nada, para dizer que, nossa, aí a gente chora, tem dia que a gente chora, entendeu? Mas Deus, ele vem com renovo e fala, não, continuem fazendo a obra, porque eu estou contigo, eu estou com vocês. E é isso que fortalece a gente a cada dia. Isso que fortalece, mesmo a gente sem pastor, mesmo a gente sem igreja, mas a gente tem o nosso Jesus Cristo, um bom pastor. Então é pela vontade dele, porque a obra é dele, tudo é para ele, tudo é, entendeu? Então a gente não vai desanimar, a gente vai continuar trazendo a palavra. O pouco que Deus foi nos ensinando, que foi nos fortalecendo e nos amadurecendo na fé. Então a gente vai continuar. Então cabe a você, se você quer amadurecer na fé, ou você quer continuar sendo um menino. Eu não fui chamada para ficar sempre sendo uma menina. Às vezes eu peço ajuda, assim, para alguém me ajudar com a palavra do Senhor. Canso de pedir, mas as pessoas não querem, têm outros interesses. Então, sabe o que eu faço? Eu peço para Deus me capacitar e me fortalecer. E é isso que Ele tem feito comigo, com meu marido. E hoje a gente acordou para deixar esse recado, para deixar essa palavrinha e dizer, não desanima do seu chamado. Não desanime, não olhe para trás para as pessoas que não querem, que acham que você não vale nada, que você não consegue. Não. Pensa que foi Jesus que chamou, foi Ele, como meu marido falou, Jesus que chamou, que escolheu os discípulos dele. Então é Deus que está nos capacitando. Essa guerra do Senhor, e Ele nos alistou para essa guerra. Então a gente tem que se colocar de frente na batalha do Senhor e deixar Ele agir, e deixar Ele cuidar, Ele tratar da gente, para a gente poder ir nos capacitando a gente a cada dia, ser umas pessoas melhores, a cada dia poder compartilhar a palavra do Senhor. Nós somos filhos de Deus. É. Acabou essa escravidão do mal, acabou. Então faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Faça aquilo que Deus te chamou para você fazer. Que é evangelizar, que é passar a palavra do Senhor, né? Que é entrar realmente na batalha de Deus. Então a gente tem que fazer, né, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Temos que ser um soldado de guerra, né? Porque foi o Senhor que nos alistou para essa guerra. Amém? Que a paz de Deus esteja com vocês. Paz do Senhor. Tá? Deus abençoe. Bom dia e até a próxima. Boa tarde. Amém. Tchau. Tchau.